E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área e hoje a gente vai falar sobre aquilo que nos causa muita dor de cabeça, né, galera? Estamos falando dos vírus. Vírus que em latim significa toxina, veneno, e a gente vai entender um pouco melhor sobre a estrutura dos vírus, sobre será que é ser vivo, será que não é, e também falar de algumas viroses. Bem, vem comigo, galera. Primeiro, a gente tem que entender que os vírus são acelulares. Alguns chamam de organismos acelulares, mas eu quero que você entenda que há um debate muito grande sobre será que é um ser vivo? Será que é um ser não vivo? E a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Primeiro, eles são acelulares, não possuem células, não possuem membrana plasmática, pessoal. E de acordo com a classificação do que a gente entende de vida, todo ser vivo tem célula. Se eles não têm célula, já é um ponto negativo para a gente considerá-los como um ser vivo. Outra característica muito importante: não tem metabolismo próprio. De acordo com o que a gente entende como vida, todo ser vivo tem metabolismo próprio. Todo ser vivo tem um conjunto de reações que faz com que aquela célula, aquele organismo, se mantenha ativo, vivo, reproduzindo. Ora, então se eles não têm metabolismo próprio, já é outro ponto negativo para a gente considerá-lo como ser vivo. Ora, e se eles não têm metabolismo próprio, então eles precisam utilizar quem? O metabolismo de uma célula hospedeira. E por isso todos os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Vírus só serve para causar doença. É basicamente isso, galera. Eles podem estar infectando aí todos os seres de outros reinos. Então, se a gente considerasse como ser vivo, como se o vírus tivesse um reino, por exemplo, eles seriam os mais biodiversos, né, pessoal? Tranquilo. Então, mais uma característica muito importante: não tem metabolismo próprio e são, por isso, parasitas intracelulares obrigatórios. Eles também têm uma capacidade aí de mineralização fora da célula hospedeira, ou seja, meio que cristalizar, funcionar como um sal mineral mesmo, pessoal. É uma característica aí que é muito peculiar dos vírus. Ora, agora, tem outras características aí que está muito relacionado à vida. Por exemplo, eles têm material genético. Eles são formados ou de RNA ou de DNA e também tem um capsídeo proteico, tem uma proteína ali formada por vários capsômeros, pessoal. Então, isso, bem, todo ser vivo tem material genético também. Então, a gente já é um ponto positivo para alguns que consideram eles como seres vivos. Ora, se tem material genético, eles podem sofrer o quê? Mutação. Muitos vírus são bastante mutagênicos. E é por isso, muitas das vezes, que a gente tem dificuldades em fabricar algumas vacinas específicas para alguns vírus, algumas doenças virais. Bem, se eles têm capacidade de mutação, ao longo do tempo podem sofrer várias mutações, podem evoluir. Nós temos vários tipos de vírus que estão em coevolução junto com a gente. A partir do momento que a gente evolui ao longo do tempo, eles vão evoluindo também, vão seguindo essa evolução e, enfim, eles ficam felizes com isso também. Beleza, galera? Então, olha, a gente tem algumas características aí, algumas como ser vivo, outras como ser não vivo, vamos dizer assim. Mas o que é importante a gente dizer é que vírus não tem metabolismo próprio, tem o seu material genético de RNA ou DNA e também são parasitas intracelulares obrigatórios. Bem, além disso, eles podem ser envelopados, que são aqueles vírus que saem da célula hospedeira com a membrana plasmática da célula hospedeira. Então, eles têm um envelope, são envelopados. E outros não, saem sem, então a gente chama de não envelopados. Os vírus eles podem ser classificados como adenovírus ou DNA vírus, são vírus que têm o seu material genético de DNA. Tem algumas viroses, né, como catapora, varíola, herpes, né, são todos esses vírus de DNA, hepatite B, HPV. A gente também tem os retrovírus, que são vírus de RNA, só que dentro da célula hospedeira eles vão formar uma molécula de DNA, vão fazer a transcrição ao contrário, a transcrição reversa, a gente chama de retrovírus. O vírus HIV é o grande exemplo disso, mas tem também o HTLV. E também a gente tem os vírus de RNA, que a gente chama de RNA replicantes. São vírus que são de RNA e vão apenas duplicar o seu RNA, produzindo proteínas também a partir disso.
Tranquilo. Então, a grande maioria das viroses que a gente conhece, como dengue, gripe, febre amarela, zika, chikungunya e por aí vai, poliomielite, raiva, enfim, temos vários vírus de RNA. Outra característica que a gente costuma abordar são vírus que são transmitidos por artrópodes. Viroses que são transmitidas por carrapatos, viroses que são transmitidas por mosquitos, por exemplo, todos eles são artrópodes. A gente chama isso de arbovírus. Vem de uma palavra, na verdade uma frase em inglês chamada Arthropod-borne viruses. Ok? Então, arbovírus são vírus transmitidos por artrópodes, que a gente menciona principalmente aquelas viroses que são transmitidas por mosquitos. Uma coisa importante de você entender também é que principalmente esses vírus de DNA, eles têm dois ciclos básicos, vamos dizer assim, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Eu quero que vocês entendam que os dois tipos de ciclo, eles são importantes para o vírus. O ciclo lisogênico é quando o DNA do vírus se acopla ao DNA da célula hospedeira, por exemplo, uma bactéria, tá bom? E ali ele fica inerte, fica fazendo nada. Aí você pode perguntar, poxa, mas aí se ele não fica fazendo nada, não é bom para ele, é bom para a célula e tudo mais. Mas é aí que você se engana, porque se ele acaba acoplando ao DNA de uma célula hospedeira, o que acontece? Essa célula pode se dividir. Pode, se for uma bactéria, por exemplo, que a gente sabe que tem essa tendência a um crescimento exponencial, uma origina duas, 4, 8, e por aí vai, 8, 16, 16, 32, né? Enfim. E aí a gente acaba tendo um número muito grande de bactérias com o DNA viral. Então a bactéria está se reproduzindo, mas está reproduzindo também o material genético do vírus. O vírus também está reproduzindo. É importante para ele, claro que sim. E a gente tem o ciclo lítico. O ciclo lítico é quando esse vírus está mais atuante. Então, além dele acoplar o DNA o DNA da célula hospedeira, ele acaba aí produzindo RNAs, proteínas, utilizando o maquinário da célula hospedeira para produzir novos capsídeos virais, por exemplo, arrebentando essa célula hospedeira e podendo assim infectar outras células. Então, a gente tem esses dois ciclos, ciclo lisogênico e ciclo lítico. Nos retrovírus, que a gente fala bastante, então a gente tem principalmente uma enzima chamada transcriptase reversa. Esse vírus de RNA vai entrar na célula hospedeira e, pela transcriptase reversa, formar um outro molde, formar um DNA. Esse DNA pode se acoplar ao DNA da célula hospedeira e aí, claro, utilizar todo o maquinário dessa célula hospedeira. Já os vírus de RNA, em geral, eles acabam não atingindo ali o núcleo da célula hospedeira. Afinal, o RNA ele já serve muitas das vezes como um RNA mensageiro que vai servir para formar novos capsídeos virais. Esse RNA que já serve como um RNA mensageiro, a gente chama de cadeia positiva, tá? Então a gente tem vírus de RNA replicante de cadeia positiva, quando o seu RNA, o seu material genético já serve como RNA mensageiro. Já os vírus que são RNA replicantes de cadeia negativa, esse RNA ele não serve como um RNA mensageiro. Ele vai ter que fazer um outro molde de RNA e esse outro molde é que vai servir como um RNA mensageiro para entrar nos ribossomos, fazer novas proteínas, novos capsídeos virais e assim, né, acabar arrebentando essa célula, infectando outras novas. E por fim, aquela pincelada rápida nas viroses. A gente tem algumas viroses que são transmitidas pelo ar. E, gente, quando a gente fala transmitidas pelo ar, são transmitidas pelos perdigotos, pela uma tosse, um espirro, ou então uma mão infectada, tu espirra na mão, pega essa mãozinha, coloca na maçaneta, alguém coloca a mão na maçaneta, acaba coçando o olho, enfim, essas aglomerações que a gente vê em ônibus, metrô, enfim, isso tudo pode levar essa proximidade a que acabe infectando, né, novas pessoas. Essa pessoa doente acaba infectando novas pessoas. Então, viroses que são transmitidas pelo ar. Gripe, resfriado, coronavírus, alguns vírus que causam pneumonia, meningite, a própria catapora, que a gente chama às vezes de varicela também, sarampo, cachumba, rubéola, mononucleose, a própria varíola, né? E, enfim, o ebola, né? Que o ebola ocorre mais por fluidos corporais, então, enfim, é uma virose aí bastante forte, né? Que acaba causando morte de muita gente.
sangramentos e tudo mais, e pessoas em contato com isso podem acabar, né, se infectando também com o ebola. Viroses que são transmitidas pela água. A gente tem o rotavírus, né, que vai causar aquela disenteria braba, vírus da hepatite A, e nós temos algumas viroses que são transmitidas por animais, como por exemplo a raiva, que pode ser transmitida por um morcego, por um cão, por exemplo. Algumas que são transmitidas por mosquito, né? A gente tem o Aedes aegypti aí, que pode transmitir zika, chikungunya, dengue, febre amarela, que também é transmitida pelo mosquito Sabete, pelo mosquito hemagogos. A gente também, enfim, tem várias viroses que são transmitidas por animais. E nós temos as DSTs, que são doenças sexualmente transmissíveis, que hoje em dia a gente não fala DST, fala IST, infecção sexualmente transmissível. A gente tem a AIDS como exemplo clássico aí, mas a gente também tem a herpes genital, o condiloma genital, que a gente chama de HPV, e até a hepatite B e C, apesar de não ser a principal forma de transmissão, mas enfim, a hepatite C também pode ser transmitida através da relação sexual desprotegida, gente. Então, importante aí o uso de camisinha. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Enfim, mais desse resumão, coisa rápida ali, só pra gente relembrar alguns assuntos importantes. Se você gostou, dá aquele like. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Espero ter ajudado vocês. Compartilhe essa informação aí com os amigos e eu vejo vocês num próximo vídeo, beleza? Um grande beijo e tchau, tchau.